E hoje, Vera, Andreasa e Madureira, por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos do governador do Amazonas, José Melo, do PROS, e do vice, Henrique Oliveira, do Solidariedade. Apesar de caber recurso ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal, foi determinado o afastamento imediato dos cargos e a convocação de novas eleições dentro de 40 dias. José Melo e Henrique Oliveira são acusados de participar de um esquema de compra de votos na campanha para a reeleição em 2014. Entre os ministros que votaram pela cassação dos mandatos está o Herman Benjamin, que é relator da ação que pode inclusive cassar a chapa Dilma Temer. Eu começo com você esse tema, Vera. Essa decisão do TSE de cassar o mandato e convocar novas eleições pode, de alguma maneira, mudar a jurisprudência no caso, por exemplo, do presidente Michel Temer, da chapa? Foi a Temer. Primeira coisa que eu pensei, Patrick, e fui checar. Não pode. Não? Porque no caso da presidência da República, a Constituição é expressa a esse respeito, prevista no artigo 81 da Constituição, expressamente, que no caso de cassação de uma chapa de presidente da República e vice, haverá eleições indiretas pelo Congresso. Eu pensei a mesma coisa que você e fui atrás. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser bizarro, como diria o Andreasa, que para governador não tem uma regra clara e que a cada caso se arbitre uma decisão. Agora, da metade para o meio do mandato do governador de Amazonas, vão fazer uma nova eleição, que tem que ser feita em até 90 dias. No caso do Maranhão, quando o Jackson Lago foi cassado no penúltimo ano do governo, assumiu a segunda colocada, que era a Rosiana Sarney. E no caso do Tocantins foi uma terceira decisão, porque foi uma eleição pela Assembleia. Então você tem aí um unité de decisões jurídicas. Não dá para ser desta maneira. Governador de estado não é um cargo abaixo, um cargo ralé, um cargo que não tem importância, que para você definir ali na coxa, da maneira que você quiser. Isso é absurdo. A isso nenhum ministro do TSE soube responder quando eu contrapus. Eu falei, então a Constituição não deveria ser extensiva aos demais membros do Executivo, aos demais chefes do Executivo? A lógica mandaria que sim, mas a lógica nem sempre impera na legislação brasileira, Patrick Santos. O que você acha, Marcelo Madureira? Cara, eu acho o seguinte, as eleições, as próximas são em 2018, o camarada é cassado em 2017, né? Aí vão fazer novas eleições em 90 dias, vai eleger um novo governador. Cara, o que vai... Eu não estou defendendo o mandato não, do camarada, não estou, não. Mas eu quero só tentar entender a que ponto nós chegamos nesse país, né? Onde é que está o nó? Né, se demorou tanto para julgar, ou se são tantas as artimanhas, as chicanas, né, os desvios que você pode protelar decisões, mas o fato é o seguinte, quem perde com isso tudo é o povo brasileiro, quem perde com isso tudo é o eleitor, quem se desmoraliza com isso é a democracia, né, porque é absolutamente, chega a ser kafkiano isso. É incompreensível. Um camarada, então, em 2017, já da metade de 2017, você vai ainda, e isso custa caro. Um processo eleitoral, ele não sai de graça. Isso, você montar uma eleição custa dinheiro. As pessoas têm que entender o Brasil e começar a entender que o poder público, a federação, os estados, os municípios, para operar precisam de recursos, de dinheiro. Você vai montar agora um processo eleitoral para eleger um camarada que vai ter mandato por um ano. É essa a ideia? Sei lá, cara. É demais pra mim. E você, Andreasa? Tem um pouco a acrescentar, né? A Vera explicou bem. São regidos por códigos diferentes, né? No caso da presidência da República, é a Constituição Federal. Se houver a cassação da chapa Dilma e Temer nessa altura do campeonato, eleição direta, indireta, no Congresso, né? Senado e senadores e deputados elegendo um nome para a presidência da República. No caso dos governadores e prefeitos, é o Código Eleitoral, muito frouxo, que trata a respeito. Somente se nós estivéssemos a 6 meses das eleições, haveria eleição indireta para preencher esse mandato. Agora, como está, nessa altura do campeonato, cai nesse vácuo absoluto em que para cada caso há uma solução.
Essa ação foi movida pelo Eduardo Braga, né, que perdeu a eleição, senador da República pelo PMDB, que já se apresenta como candidato e que provavelmente será o governador eleito para esse mandato tampão. E aí tem aquelas coisas, né? Pode haver reeleição, ou seja, ele poderá concorrer novamente. Tem um monte de coisa a ser decidida, porque também não está expressamente definido. É complicado. Eu acho, para complementar o que disse o Madureira, que uma nova eleição movimenta muito custo, faltando muito pouco tempo. É baguncismo nessa altura. O que seria o correto, o óbvio, é que, nesse caso, caça-se a chapa, o presidente da Assembleia assume o mandato de governador até a próxima eleição. Isso seria o razoável, o mais barato, o mais simples, né? Mas o razoável nem sempre prevalece, raramente prevalece nesse país.